e está com a gente agora exatamente para esclarecer melhor essa história, se o protetor solar é que estaria causando câncer na pele e não exatamente o sol, como dito antes. Doutora Léa, é sempre um prazer, há muito que eu não conversava com a senhora, mas a senhora, por ser tão agradável também, é sempre bem-vinda por esse... É sempre bom conversar com a senhora. Bom dia, doutora. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, e aos ouvintes da Saudade e também da TVM. É um prazer poder colaborar com as dúvidas, sim. Muito obrigado, doutora. Então, doutora, a principal razão é essa, mas depois vamos aproveitar os seus conhecimentos, né? Já que estamos na primavera, vem aí o verão, são períodos de sol incidindo forte, né? Eu vou depois aproveitar para alguns conselhos aí básicos e, né, nessa questão do cuidado com a pele diante dos raios nocivos do sol. Mas agora a primeira pergunta é essa: tem algum sentido científico? Existe algo na literatura, alguma situação, pelo menos comentada ou provada até, se é que tem, de que o protetor solar é que estaria causando o câncer e não necessariamente os raios nocivos do sol? Então, Décio, o que ocorre é que surgiu um estudo de cientistas americanos do FDA com uma substância que é o octocrileno, que se transforma na avobenzona. Então, eles acham que isso poderia trazer alguns problemas, mas isso ainda não foi provado. Por quê? Porque a quantidade dessa substância que é usada nos filtros solares é muito pequena. Então, ainda continua sendo o protetor solar uma das melhores formas da gente se proteger contra o câncer de pele. Então, é muito importante que as pessoas não deixem de usar o filtro solar, que é a nossa defesa ainda, tanto contra, né, os tumores não malignos, quanto os malignos como o melanoma. Então, é muito importante que não se deixe de usar o filtro solar. E aqui no Brasil, a Anvisa é um órgão regulatório muito sério. E tanto os professores, né, da SBD estão sempre em contato com a Anvisa e estão sempre estudando. Então, deve ser usado o filtro solar, sim. Não deve parar de usar. De qualquer modo, todos os protetores levam esse componente? Não. Alguns protetores, mas ainda esse estudo não determinou certinho se a quantidade desses protetores, né, esse octocrileno que eu citei, tem a transformação, né, na avobenzona, que é uma quantidade que seria até para o sangue, para alterar a parte hormonal. Então, isso não está provado. Mas tem muitos filtros solares novos hoje, excelentes, todos estudados. Então, o que a gente pede é que as pessoas não deixem de usar o filtro solar, de forma alguma. Doutora Léa, em geral, os médicos, eles, na hora de prescrever um protetor solar, eles prescrevem alguns protetores cujas marcas parecem ser mais medicamentosas, vamos dizer, mais como se poderia prescrever aí um remédio mesmo, e não aquelas marcas mais famosas da propaganda, aquelas coisas todas, né, de protetores. Porque aqueles outros que parecem mais, eu estou usando essa expressão, medicamentosos, eles são melhores do que esses mais populares que são vendidos em toda e qualquer loja e até em supermercados? É assim, Odécio, o melhor filtro solar, hoje já sabemos que é o filtro solar, então as pessoas procuram ler, tá? No rótulo, que tem a proteção contra o UVA e contra o UVB. E também, outra diferença, nós temos filtros solares químicos e físicos, né? Que os físicos são os de barreira. Óxido de zinco, óxido de titânio, e também a gente dá preferência para a criança esse físico. Então, sempre o principal é a pessoa olhar o filtro, né? Se ele tem contra UVA e contra UVB. Que hoje todos esses modernos que estão sendo lançados por várias indústrias, né, Mantecorp, Vichy, La Roche-Posay, todos eles procuram dar essa proteção, UVA e UVB. Mas eu, como leigo, chego lá no produto, vejo até que está escrito isso, proteção, UVA e tal, mas eu poderia, como leigo, dizer, poxa, mas esse fabricante, se ele quiser escrever, isso é que ele escreve. Agora, será que tem mesmo? Eu posso pensar, né? Então, eu queria avançar um pouco mais e perguntar para a senhora.
Em geral, o produto realmente testado, que possivelmente tenha essa proteção, também tem lá na embalagem registro no Ministério, na Anvisa, algo assim, costuma vir? Costuma vir, é o que eu te falei. A Anvisa é o nosso órgão, né, regulamentário muito sério. Então, é confiável. Então, as pessoas, outras coisas, às vezes, esquecem de ver, né, a validade do filtro solar. Por quê? Porque essas substâncias vão degradando sim. Então, é importante também seguir a data de validade. Mas pode confiar, sim. A nossa Anvisa é um órgão muito sério. Muito bem. Quer dizer que então essa história de que o protetor solar é que estaria provocando câncer de pele, que vocês viram aí, dado como certo e tudo mais, já sabemos que não. Há até estudos diante da dúvida, mas nada de cientificamente comprovado. Eu costumo comparar situações assim, doutora Léa, aquela época em que a AIDS tinha grandes campanhas de prevenção e tudo, coisa que não tem mais hoje, mas devia. E naquela época levantaram a hipótese de que o pernilongo poderia transmitir a AIDS ao picar alguém infectado e levar este sangue e ir lá na outra pessoa e picar a outra pessoa. Então, eu me lembro dessa história porque, cientificamente, o que eles concluíram? Em tese, até pode, mas não existe nenhum caso no mundo. Exatamente. É mais ou menos isso, esse caso aqui do mais ou menos câncer de pele. E sempre, infelizmente, vão surgindo, né, as fake news. Recentemente, também na nossa área de dermatologia, surgiu uma fake news que não é verdadeira. A gente usa a isotretinoína, né, o Roacutan, um remédio para acne, e lançaram na internet que o remédio afinava o nariz. Então, realmente, é outra fake news que não é verdadeira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque realmente é a radiação solar, tanto o UVA, o UVB, que causam o câncer de pele, não só o câncer de pele, né, Daércio? Também as manchas, o envelhecimento precoce, as queimaduras. Então, realmente, não devemos deixar de fazer o uso do filtro solar. A senhora lembrou bem esse episódio, acho que cheguei a comentar com vocês aqui. Alguém inventou e passou por internet que um remédio para acne afinava o nariz. Exatamente. E aí um monte de gente passa. Ai, doutora, se disser que titica de galinha faz bem pra pele, vai ter gente que vai se lambuzar dela, viu? Você já viu. Só NASA na causa pra entender certas pessoas, né? Aí começaram a passar, mas vendeu um negócio de acne lá e o pessoal se lambuzava, parecia o palhaço Bozo, né? Não tinha lá o Bozo, tinha outro. Lambuzava, dormia com o narigão lá, todo narigão, todo lambuzado Então, precisamos tomar muito cuidado mesmo, né, Débora? Ô, gente. Agora, e fora isso, né, o que a gente sempre frisa por causa do ultravioleta B, né? Sempre evitar os piores horários, das 10 às 16, o protetor solar, fator 30 ou mais, roupas também, hoje a gente tem roupas muito apropriadas, né, com filtro solar, fazer o uso, né, de camisas de manga comprida, calças, chapéu de abas largas, porque realmente o nosso sol, né, nós somos um país tropical, o nosso sol é muito forte. Então temos que reforçar as estratégias dessa proteção, né? Dito isso, a gente vai para uma outra parte da entrevista, aproveitando a presença da doutora Léa, e também o fato de que estamos na primavera, e primavera-verão, os meses, as estações, né, em que o sol incide mais fortemente, as pessoas também se expõem mais ao sol. Então vamos tratar sobre isso. Eu vou começar aqui por aqueles tais bronzeadores, né? Porque fazem, a gente fica imaginando, o efeito contrário do protetor, quer dizer, ele vai favorecer a queimar a pele. A queimar a pele. De qualquer modo, isso é o mesmo que... Mesmo não, potencializa o raio nocivo do sol na pele da pessoa? Normalmente, produto os protetores, né, o que eu frisei no começo, eles não têm, né, a proteção UVA e B, não são substâncias mais estimulantes. Então, não só vai estar estimulando, né, pelo efeito cumulativo a câncer de pele, como também as queimaduras. Então, realmente, não devem ser usados os bronzeadores, não. Isso realmente
já está proscrito, viu, Daércio? Qualquer bronzeador, não importa se ele é de uma grande marca famosa, um grande laboratório, não importa. Qualquer bronzeador. Em Hoje o que realmente, né, a gente indica é apenas os filtros solares mesmo. Isso. Tem algum filtro solar que contém algum... Ah, bom, não é o caso, porque ele faz o filtro, né? Mas, e aqueles bronzeadores caseiros, aquilo então era um veneno, né, doutora? Acho que perderam esse hábito, mas antigamente, meu Deus do céu, quanta gente que... Então, dá até medo de falar deles, né? Hoje realmente a gente não faz mais o uso, né? Sim, a gente pede sempre para a pessoa, né, o fazer numa farmácia de manipulação idônea ou, de preferência, comprar os filtros solares. Por quê? Pela estabilidade, né, do filtro solar, que ela não é muito grande. Então tem que ser realmente muito bem estudado, né? Então a gente realmente não recomenda nada caseiro, não, verdade? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, já vamos acumulando umas perguntas, depois eu faço um ping-pong no final com a doutora Leia respondendo aí para os ouvintes. O nosso WhatsApp para perguntas é o 99632-6200. Podem mandar suas perguntas aqui pra gente. Enquanto isso, a gente vai com as nossas perguntas. Doutora, o câncer de pele se manifesta a partir de que momento em que ele pode ser perceptível não só ao médico, mas pelo menos causar uma desconfiança na própria pessoa? Olha, aconteceu isso aqui na minha pele, eu estou preocupado e eu preciso ir no médico. A partir de que ponto aquilo pode ser um indício de que a pessoa está com câncer de pele? Então, o câncer de pele é muito fácil da pessoa perceber. Então, a gente sempre orienta. É uma ferida que realmente ela não cicatriza. E, às vezes, se você machuca, qualquer trauma, ela começa a sangrar. Então, se você tem uma ferida que não está sarando, realmente deve procurar. Porque o câncer de pele, ele, principalmente o carcinoma base celular, graças a Deus, ele raramente metastatiza, mas ele não sara. Então, se você tem uma feridinha que não está sarando, é o momento exato de procurar o médico para ser removida, porque você fazendo a eczérese, esse câncer, ele é curado. Independente de essa ferida ser numa parte do corpo que nunca ficou exposta ou raramente ficava exposta ao sol? Pode surgir também. O base celular, principalmente, ele aparece mais no terço médio, né, onde é mais exposto. Nariz, regiões malares. Mas ele pode aparecer em áreas não expostas. Então, qualquer feridinha que não está cicatrizando já é um motivo para ser procurado. Outro tumor de pele que nos causa muita preocupação, né, é o melanoma. Esse a gente já orienta. Ele vem da pinta preta. Então, a pinta preta, ela sempre dá os sinais, né, que é a regra do ABCD. Então, o que é a simetria? Se ela começa a ficar diferente de um lado para o outro, a borda, que é o B, irregular, a C, a cor, ela fica mais preta, D é o diâmetro, né, que começa a crescer, e a elevação. Então, a pintinha preta que a pessoa nasce, ela fala, nossa, mas nunca fez nada. Mas ela começou a apresentar esses sinais, é outro motivo que ela deve ser retirada. Então, sempre procurar o dermatologista, que é muito importante. Sem apresentar essa pinta aí, sem... Eu tenho uma aqui, por exemplo, né? E aqui perto do lábio aqui, né? Onde seria o bigode aqui, vamos dizer. Sempre tive, enfim. Sim. Ela nunca mudou o aspecto, nem nada. Ficou aqui, mas às vezes eu fico incomodado com isso. Será que um dia pode vir algum problema, né? E as pessoas têm verrugas aí nos pontos mais diferentes possíveis e tal. De olhar assim, o médico sabe dizer, ou é preciso biópsia em qualquer circunstância de verrugas? Não, a gente sabe analisar o tipo do nervo, sim. E hoje a gente tem um aparelho, né, que é muito importante, que chama dermatoscópio. Então é como você estivesse vendo a lesão já ela retirada no microscópio. Então, com isso, a gente consegue fazer um acompanhamento das pintas, sim. Muito importante a dermatoscopia. Isso veio só contribuir, né? Então, a gente não precisa tirar qualquer pinta suspeita. Com o dermatoscópio, a gente pode fazer o acompanhamento. Ó, a minha médica é a doutora Léa, então eu vou dizer para vocês que ela já viu, né,
essa pinta que eu tenho aqui, onde seria o bigode aqui. O seu nevos não é perigoso. Entendeu? Então eu fiquei tranquilo, porque sempre tive, desde menino, sempre tive, né? Agora, e se durante a vida aparecem verrugas novas na pessoa? Isso também é algum sinal ruim ou naturalmente pode acontecer? É um sinal de maior preocupação, sim. Porque nem sempre o melanoma ele vai vir dessa pinta que você já tem, né, ao nascimento. Então, se aparecerem novas, sempre é um motivo para procurar o dermatologista para ser examinado. Isso é muito importante. Bom, e a exposição ao sol, que não é de todo ruim. Aliás, doutora, vocês mesmos, durante agora a pandemia, diziam, olha, de vez em quando tem que tomar um pouquinho de sol, porque acho que é da vitamina D, que isso aí é importante. É, por causa dos ossos, né? A briga com o dermatologista. Mas, doutora, qual é a recomendação de período, ou seja, de tempo para isso, de frequência, ser diário ou não, e em que horário é recomendado esse sol? Então, a dica é, use sempre protetor solar, né, com proteção 30 ou mais, e o horário que deve ser evitado, sempre das 10 às 16. Então, sempre preferível, né, o sol da manhã, antes das 10 ou após as 16. Certo. E outra coisa, né, que as pessoas ficam preocupadas, né, com a vitamina D, exatamente que você citou, mas hoje também tem trabalhos científicos, inclusive da Santa Casa de São Paulo, do Dr. Marcos Maia, mostrando que mesmo com filtro solar, nós fazemos a vitamina D, sim. Então, as pessoas podem ficar sossegadas. E também, se ocorrer uma diminuição, hoje também a gente faz a reposição com medicamentos, né? Então, nunca realmente deixar de usar o filtro solar. Muito importante. Perfeito. Vamos às perguntas dos ouvintes aqui agora. Oi. Doutora, o José Carlos, ele mandou, bom dia, doutora. Por favor, pergunte se é verdade que o uso de sabonetes do tipo Protex podem fazer mal à pele. Então, o que ocorre com o Protex é que ele vai tirando um pouco, ele é antisséptico. Então, a gente nunca pede para a pessoa usar regularmente, porque realmente, a longo prazo, ele tira essa camada lipídica de proteção da pele e acaba, em algumas pessoas, dando o efeito irritativo. Então, o uso não deve ser realmente frequente. Então, vejam, não que ele seja de todo ruim, então, né, doutora? A frequência é que não pode ser muito prolongada, não é isso? Exatamente. Não deve ser prolongado. Fora isso, dentro daquele limite aí que a senhora está dizendo, ele cumpre com a função dele de ser antisséptico e tudo? Certo, então a gente sempre pede, né, se a pessoa às vezes está com alguma infecção, quer usar um sabonete antisséptico uma semana. Por quê? Porque fazer o uso prolongado realmente tira essa camada de proteção, que é a camada lipídica. Só que o que às vezes a gente vê, né, que chega pra gente, é a pessoa fazendo o uso contínuo. Então, por exemplo, o uso contínuo a gente sempre pede para um sabonete, né, tipo mais com pH, mais a neutralidade, tipo Johnson, que é melhor. Certo. A Ana Cristina, nossa ouvinte aqui de todos os dias. Bom dia, Ana. Obrigado, viu? Ela fez a seguinte pergunta. Eu tenho queratose acneica, é isso? Não, actínica. Ah, é que aqui está acneica. Actínica, então, não é? É. Que ela diz tem a pele que... clara, então, bem clarinha. Isso, ela diz que é uma lesão pré-cancerígena, ela diz, causada pelo filtro tradicional. Tem que usar filtro sem química, filtro físico. Não, ela pode usar também com o químico, pode ser feita uma combinação, não tem problema algum. Agora, quem tem bastante queratose actínica, a gente sempre orienta a gente estar cauterizando. Por quê? A queratose actínica realmente não é um câncer de pele, mas os autores consideram como um pré-câncer de pele. Certo. Então, a gente sempre orienta, né, vem no consultório todo ano, para a gente estar cauterizando essas lesões. Para a gente entender como ele aparece, como ele é visível, como é que a gente pode perceber que pode ser queratose nesse caso? Então, realmente o nome já diz, né, queratose. Então, é a última camada da pele que se prolifera uma queratina. Então, a pessoa fica cheia de casquinhas. E a base, às vezes, também ela é vermelhinha. Então, é fácil, é aquelas casquinhas que também não somem. Então, essas são as queratoses do sol. E, normalmente,
Não nas pessoas, né, de pele morena negras, e sim nas pessoas de pele clara. Sim, pelas consequências do sol na pessoa mais clara. Hoje, essa a gente vê menos, graças a Deus. Por quê? Porque eu falo que hoje as pessoas têm muita orientação para usar o filtro solar e temos muito filtro solar, né? Você chega na farmácia, tem vários filtros. Mas antigamente as pessoas não usavam. E as queratoses, elas aparecem, assim também como o tumor, né? O vaso celular, pelo efeito cumulativo do sol. Entendi. Daquelas pessoas que não usavam o filtro no passado. Então, mesmo que ela já tenha, daqui para frente, sempre usando filtro, sempre cauterizando, para evitar que evolua para um vaso celular ou um espino celular. Vou mostrar para vocês um pouco de uma imagem que nós conseguimos aqui do que vem a ser queratose. Nesse caso aí a pessoa é calvo e aí incidiu sobre a região da cabeça, aí, superior da cabeça. Então seria mais ou menos isso aí e tal, soltando como se fosse pele, né? Cascas de pele, enfim. Isso. Exatamente. As pessoas calvas têm muito esse problema. Por quê? Porque o cabelo acaba sendo uma proteção, né? Contra o sol. E aí, quando tem a calvície, fica sem essa proteção. Então, também, né, eu falei do centro médio da face, mas também nas pessoas calvas é uma região muito comum de ter a queratose retínica assim. Só uma curiosidade minha agora, doutora. Eu noto que a pele das pessoas, das pessoas negras, ela aparentemente envelhece muito depois, quer dizer, permanecem aparentemente mais jovens, né? A gente percebe. E daí vem a minha pergunta. Qual é a característica que diferencia uma pele, a pessoa da pele mais clara e a pessoa de pele negra, nesse caso? Qual é o diferencial e quem leva a vantagem nessa história toda, hein? Nessa história toda é a pessoa de pele negra. Porque a quantidade de melanina dela realmente é muito grande. Então, ela já tem uma proteção mais natural. Então, é menos envelhecimento, menos câncer de pele. Mas você citou um fato muito importante. Mas não é por isso que as pessoas de pele negra não devem usar o filtro solar. Também devem? Deve usar sim. A gente preconiza fator 30, mas deve ser usado. Por quê? Porque tem muitos casos que às vezes a pessoa não usa e às vezes pode ser um câncer de pele, né, na região palmar ou na região plantar. Então, eles realmente envelhecem menos que a gente, têm menos câncer de pele que a gente, mas podem ter. Então, a gente fala para ser usado o filtro solar também. Pelo menos fator 30, é isso? Exatamente. Para os latinos aqui, brasileiros, desse país que é tão miscigenado, a pessoa de morena para clara, de claro para negro, de morena para negro, nessa faixa aí, qual que é o fator mais indicado para a pessoa assim? Então, a gente sempre fala, né? Os negros, os morenos, 30. A pessoa clara, mas de cabelos mais castanhos, né? Dos 30 aos 50. E a pessoa bem clarinha mesmo, de olhos azuis, a gente sempre preconiza de 50 até 70. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz. Mas aumenta muito? Não. O fator de proteção não aumenta muito. Mas a gente sempre indica por quê? Porque é uma pele muito clara. Então, mesmo que seja pouco esse aumento desse fator, a gente pede para a pessoa bem clarinha usar os 50, 60, que é melhor. Ótima dica, hein? Mais perguntas de ouvintes aqui? Doutora, a Juliana está perguntando se é verdade que anticoncepcionais trazem manchas no rosto. Isso, realmente. O que ocorre, né? As manchas no rosto é um melasma. E é um conjunto de fatores. Então, o anticoncepcional, ele pode estimular um hormônio que é o da melanina, o MSH. E pode realmente fazer uma produção maior de melanina, aumentando o melasma. Claro que não é só isso. Nesse caso, o filtro solar é fundamental, eu sempre brinco. O homem, ele não toma o anticoncepcional e ele pode ter o melasma. Então, a gente sabe que o sol também está estimulando. Mas, realmente, essa pergunta que ela fez, tem que fazer uma proteção mais adequada, porque esse MSH está estimulando mais pelo anticoncepcional, sim. Deixa eu passar aqui, intermediando vocês, intercalando. Os ouvintes pelo Facebook agora, Adalberto. Pelo Facebook, doutora Maria Lúcia pergunta a respeito da vitamina D. Ela pergunta se tem que tomar sol no corpo inteiro ou só uma parte do corpo, tipo as pernas.
Não, pode ser somente uma parte do corpo. E é o que eu falei, né? Esse trabalho que eles fizeram da Santa Casa, graças a Deus, mesmo você tomando uma parte, às vezes você está de roupa, tomando nos braços, mesmo com o filtro solar, a vitamina D é produzida assim. Perguntas agora pelo WhatsApp. A Priscila, ela falou assim, se é normal arder a pele quando passa protetor solar no rosto. Então, tem algumas pessoas que são um pouco sensíveis, pode arder sim, tá? Então, essa ardência, às vezes, é só na hora que passa. Então, se for só no momento, não tem necessidade de suspender. Mas se depois fica vermelha, fica coçando ou incha um pouquinho, é sinal que realmente a pessoa está tendo uma dermatite de contato. Então, a gente pede para suspender e aí a gente tenta outro filtro solar. Antigamente, a gente tinha um protetor, Daércio, que era a benzofenona. Ela dava muita alergia. O PABA também, mas também já foram tirados do mercado. Então, tem que ser avaliado, sim. Adalberto, perguntas pelo Facebook. Rosa Silva, ela pergunta, ela tem uma mancha no rosto e também uma pinta preta na virilha. É perigoso? A pinta preta é o que eu estava falando com o Daércio, né? É bom a gente examinar sim. E hoje, como a gente tem esse recurso, né, do dermatoscópio, é muito importante, porque você consegue ver pelo dermatoscópio toda a característica da pinta. Então, deve ser avaliada assim. A Vanderleia pergunta, doutora, se manchas avermelhadas no corpo, parecidas com queimadas, pode ser alguma coisa preocupante? Sim, as manchas vermelhas já tem muito significado, né? Pode ser reações medicamentosas, pode também ser alguma coisa infecciosa, então tem que ser avaliado sim. Pelo Facebook. Ana Lúcia pergunta, doutora, a respeito do fator de proteção, se a cor da pele tem alguma coisa a ver com o fator. Tem sim, até o Daércio havia perguntado, né? Então é aquilo que eu vou falar mais uma vez. Então as morenas, né, pele negra, a gente hoje é preconizado o 30. Aí quando as pessoas têm a pele clara, mas os cabelos castanhos, a gente preconiza de 30 a 50. E as pessoas muito clarinhas, com os olhos azuis, que tem muitos problemas na pele bem actínica, a gente sempre dá um fator de 60, 70, acima de 50. Isso tem a ver, sim. A última pergunta agora pelo WhatsApp. E a respeito de insolação, doutora, o que fazer? Então, a insolação, a primeira coisa, a pessoa tem que ser bem hidratada. E hoje, né, o que é mais preconizado pelo processo inflamatório que é causado, aí a gente entra com o corticoide, tanto via oral quanto tópico. Sempre. Mas o que a gente mais pede é para usar o filtro solar e saber dosar o sol para não correr mais isso. Para não ficar aquela família toda que faz uns camarões na praia, tudo vermelhão. Exatamente. Doutora, a última pergunta é minha. Como faço para rejuvenescer? A senhora tem receita para eu rejuvenescer uns 30 anos na minha vida, doutora Leia? Hoje a dermatologia cresceu muito, viu, Dércio? Mas como já estamos falando do sol de filtro solar, foi muito boa a pergunta. Por quê? Com tudo que a dermatologia cresceu, que hoje a gente tem, né? Os colágenos que a gente injeta, o Sculptra, os preenchimentos com ácido hialurônico, o primordial para a pessoa não envelhecer é fazer o hábito todo dia do filtro solar, porque é super provado que o sol envelhece. E mesmo vocês no estúdio, né, que tem essa luz visível, também deve fazer o uso do filtro solar. É mesmo? Tá? É? Mesmo. Todo mundo deve fazer o uso do filtro solar. Essas lâmpadas, eu quero falar alucinógenas, halógenas, sei lá o que, alucinógenas é boa. Essas lâmpadas também? Porque elas não são tão, tem o VA-UV como o sol, mas tem a luz visível, né? Então, mesmo o escritório, você no estúdio sempre deve fazer o uso do filtro solar, sim. Tá? Essa eu não sabia, essa aí eu aprendi agora, boa. Bom, acho que todo mundo aprendeu um pouco, né? Nessa bela entrevista, por sinal, em que ela trocou em miúdos, né? Tudo que é conhecimento médico, científico, às vezes,
é complicado para a gente, mas tendo a doutora Léa, conseguiu ser bem de fácil entendimento, isso ajudou bastante. A medicina, como a senhora está dizendo, é impressionante como ela evoluiu. Eu, cada vez que preciso de alguma coisa, eu vou. A gente que é leigo vai pensando que aquilo já é uma sentença de morte. Aí você chega lá e eles mostram pra gente. Não, evoluiu demais, é fantástico hoje em dia ver isso. Viu? Tanto é que, por exemplo, as pessoas, né, que têm medo de cirurgia, hoje a evolução é muito grande, né? Não só com os estimuladores do colágeno que eu falei, mas com laser, toxina botulínica. Então, hoje, quem quer fugir da cirurgia tem muita coisa, viu, Décio? Dá para rejuvenescer os 30 anos, sim. É mesmo? Opa, agora animou, hein? Agora animou. Agora a notícia foi boa, né? Eu queria que esse rostinho aqui com cara de como é que é? De maracujá, de gaveta, se transformasse num cabo de formão de carpinteiro, assim, lisinho. E aí sobrou uma última pergunta aqui, bem rapidamente, eu achei ela muito boa, já estávamos encerrando, mas é boa essa pergunta da ouvinte, hein? O Marcos Laudelino está perguntando: mesmo sendo recomendado o uso de um protetor fator 30, eu posso usar o de 60? Aí que tá. Pode usar sim, não tem problema. O que ocorre, né, é que aumenta a cosmética, ele fica um filtro assim mais pesado. Pesado. Mas não tem problema. Mal ele não dá fará. Uma proteção maior sem problema algum. Perfeito. Pode usar sim. Doutora, muito obrigado. Há muito que a gente não se falava aqui, toda vez que ela participa é sempre é sempre uma grande satisfação, sempre simpática, atenciosa e nesse modo fácil de transmitir o conhecimento. Todo mundo acaba aprendendo aqui, nós aprendemos bastante mais uma vez, isso se deve sobretudo à sua generosidade e à sua gentileza. Muito obrigado, doutora Léa. Imagina, eu que agradeço, sempre que precisar, muito eu obrigado. Estou às ordens para colaborar. Muito obrigado mesmo, viu, doutora? Um grande abraço a vocês e aos ouvintes também. Outro tá? abraço.